Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero muito que sim. Bom, pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de bate-papo com a Adri. Bom, meus amores, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês sobre um assunto, gente, sobre conselho. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, vou contar uma história aqui que já aconteceu comigo. A pessoa vem te pedir um conselho, aí você pega, você dá um conselho conforme você acha que, né, vai ser bom pra pessoa. E aí, beleza, mas a pessoa não fez. É um conselho também, não é obrigado ninguém a fazer, né? A pessoa não fez aquilo lá. Aí passa um tempo, a pessoa pede o mesmo conselho. Aí você vai, praticamente você fala a mesma coisa. Você vai lá e fala assim: ah, então, se eu tivesse em seu lugar, né, eu faria tal coisa. A pessoa não faz novamente. Passa mais um tempo, aí a pessoa vem e pede de novo o mesmo conselho. Não parece aquela pessoa assim que tipo, vai no médico, aí o médico dá a receita, passa o remédio. Ela pega a receita e bota na gaveta. Continua com a dor. Aí depois ela vai no médico de novo. Aí o médico dá uma outra receita, porque ele nem sabe que ela tomou ou não aquela receita, aquele remédio, né? Dá outra receita. Ela leva de novo e guarda a receita. Nem tentou tomar o remédio, nem tentou seguir o conselho. Aí eu fico pensando assim, gente, vai ficar o resto da vida assim. A pessoa perguntando pra você a sua opinião, né? Ou perguntando, pedindo um conselho pra você, você dando um conselho pra pessoa, e a pessoa não segue nenhum conselho, tipo assim, nenhum. Toda vez é a mesma coisa que você faz e a pessoa não segue. Aí aquilo não acontece, a pessoa continua na mesma também. Gente, isso já aconteceu comigo, não só uma vez, várias vezes aconteceu. E eu ficava assim, gente, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, assim, é claro que é um exemplo de família, assim, né? Mas a minha mãe é assim, quando os meus filhos eram pequenos, vou dar um exemplo de filhos, mas são outras coisas que aconteceu comigo, tá? Quando meus filhos eram pequenos, eles tinham alguma coisa, minha mãe sempre ela foi adepta a essas coisas mais naturais, tipo, vamos fazer um chá, vamos fazer um xarope caseiro, alguma coisa assim, ou senão ela falava aquilo que eu tinha que fazer, assim, a maneira que eu tinha que tratar eles, alguma coisa assim. E aí eu seguia aquilo que ela falava. Quase 100% das vezes dava certo. Por quê? Porque ela tem uma experiência, ela já passou pelaquilo comigo, com as minhas irmãs, né? Apesar da gente ser terrível quando era pequena, mas deu certo com os meus, né? Com os meus deu certo, ainda mais em caso de doença, gente. Em caso de doença, então, acho que em caso de comportamento ainda ficava meio assim. Mas caso de doença, tudo que ela falava, eu fazia e dava certo. Então, quer dizer, se ela me desse o conselho e eu virasse as costas e falasse, acho que não tem nada a ver isso aí que a minha mãe tá falando. Ela já tá muito mais velha, acho que hoje em dia é diferente as coisas e tal, né? Não é não, gente. Não é diferente, não. As pessoas, o ser humano continua a mesma coisa, continua o mesmo corpo, a mesma coisa. Então, se um chá fazia bem para a saúde, tipo assim, vamos supor que é um chá para dor de cabeça. Se fazia bem naquela época, se curou a criança naquela época, por que não vai curar agora? O chá? Né? Então, eu queria falar sobre isso. Você pedia um conselho para uma pessoa, mas você não seguir aquele conselho, nem tentar fazer, não vai adiantar de nada. Já aconteceu com vocês isso? De alguém pedir um conselho para vocês aí, e aí vocês dão o conselho, a pessoa pedir mais de uma vez esse conselho para você, e a pessoa continua na mesma. Ela sempre conversa sobre aquele assunto. Talvez ela nem vai pedir um conselho para você, mas ela sempre vai conversar naquele assunto, e você vai perceber que não foi resolvido aquele assunto ainda. Você fala assim, mas assim, não sei, viu? Ó, eu que vou pra igreja mesmo, né? A gente vai lá, vamos supor, aí o pastor fala assim, gente, olha, para se aproximar mais de Deus, que é uma coisa óbvia também para todo mundo, né? Mas para se aproximar mais de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se consagrar a Deus, você tem que deixar um pouquinho o celular, tem que deixar um pouquinho a TV, tem que deixar um pouquinho assim, tirar um tempo, né? Tirar 1 hora, 2 horas, que você fique só assim focada no Senhor, orando, buscando a Deus, né? Que Deus vai falar com você, se você quer, né? Ter mais intimidade com Deus, alguma coisa assim. Aí a pessoa vai todos os dias na igreja, todos os cultos que tem, né? Ou também vai uma vez ou outra, mas né, sempre vai, tá indo lá. Mas quando chega na casa dela, ela não faz esse tipo de coisa. Aí ela chega na igreja e fala, pastor, eu não consigo escutar a voz de Deus, eu leio a palavra de Deus, parece que eu não tô entendendo nada, eu não consigo orar, tá muito difícil, não sei o quê. Ele te aconselhou. Aí você vai outro dia na igreja, ele vai falar novamente a mesma coisa, porque nas pregações geralmente é isso, né? Porque a nossa intenção aqui na Terra é chegar no céu. Então, para chegar no céu, o nosso caminho é Jesus. Então, o que é? Vamos ler. O que Jesus está falando aqui? Que tem que fazer para chegar no céu? Então, vamos lá, vamos fazer aquilo lá. E se você não fez, aonde você vai chegar? Não vai estar lá. Não vai ter outro jeito.
Então é a mesma coisa. Se você pede aí um conselho para alguém, você pelo menos tentar fazer aquilo ali. Eu sei que na nossa pequena força às vezes não consegue, né? Mas peça ajuda para alguém então, para conseguir chegar naquele objetivo, né? Porque só pedir o conselho e não fazer nada é a mesma coisa do que ir no médico e não comprar o remédio para tomar. Ou comprar o remédio, colocar aqui, né? Coloquei na minha frente que o remédio, mas não tomei. O que vai adiantar? É complicado, gente. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E a pessoa, às vezes, ela pedia, né, a opinião, assim, Ai, como fala? Pedia aí pra mim, como fala? Dar uma sugestão de alguma coisa, assim. Aí você vai, fala, e cadê? A pessoa não fez nada. Gente do céu. É muito complicado você conviver com uma pessoa assim, porque parece que tá andando numa esteira. Nunca vai mudar nada na vida da pessoa se a pessoa te pede uma opinião e também não segue nada, não tenta, né, fazer nada. Então fica complicado, né? Bom, meus amores, o bate-papo de hoje foi sobre isso, né? E me conta aí nos comentários se já aconteceu com você isso daí, se já, né, conversou com alguém aí, a pessoa, você fala, mas ela nunca segue nenhum conselho seu aí. Como que é aí pra vocês? Meus amores, eu desejo um ótimo dia pra vocês, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês em nome de Jesus. Um beijão e até o próximo vídeo.